Bom, bom dia, pessoal. Sou Cláudio Zanão, presidente executivo da ABMAP. E, por incrível que pareça, hoje, 17 de março de 2022, fazem 2 anos exatamente que nós saímos dos escritórios da ABMAP e fomos trabalhar em casa. Nós ficamos aí 2 anos afastados presencialmente, mas nunca longe de vocês. Continuamos atendendo os associados, fazendo vários tipos de eventos para cada área, principalmente auxiliando durante a pandemia em todos os problemas que houveram. Então, de uma maneira geral, nós não estávamos presentes fisicamente, mas nunca deixamos de estar presentes por videoconferência ou seja lá por telefone também. Então, foi um período difícil, duro, e voltamos já a 2022 com reuniões presenciais e reuniões também híbridas. A reunião videoconferência foi ótima, no bom sentido, de nós podermos trazer associados que nunca participaram de reuniões, associados que estavam mais longe da nossa sede aqui em São Paulo. Então, ela fez uma equalização de todos os associados e pretendemos manter sempre a videoconferência também junto com a presencial. Então, tudo isso foi bem legal. E aí, sem presencial, nós não tínhamos aquela tradicional reunião que os fornecedores participavam junto com vocês, fabricantes. Então, isso acabou, né? De repente, de uma maneira para outra. E o ano passado nós bolamos, junto aqui com a Sônia, toda a equipe da ABMAP, uma maneira de voltar a ter essa integração. E essa maneira foi a Quinta de Soluções Tecnológicas. Então, nós fizemos a primeira edição o ano passado e foi um sucesso total. E a Sônia já quis replicar esse ano, com todo o pessoal nosso aí na vanguarda aí, para que a gente continuasse essa tradição que pegou legal e todo mundo achou bacana, tanto o fabricante quanto o fornecedor. Então, a Quinta de Soluções é para mostrar ferramentas para vocês voltadas a biosoluções, equipamentos e óleos e gorduras. Então, essa é a nossa ideia de vocês terem acesso a essas inovações, novidades que estamos trazendo. Hoje, nós sempre tentamos colocar também o associado na moderação, junto conosco. E hoje nós vamos receber, nesta edição, a Nestlé, o Moinho Arapongas, que vão ser os 2 moderadores. E as empresas que vão expor as suas novidades tecnológicas serão a Toremos, Eurogerm, Sangate Berga, Cargill, Global Food e Biller. Então, essa é a nossa ideia e encerraremos a Quinta Tecnológica na próxima semana com o terceiro evento. Então, eu só queria dar um bom dia a todos, sejam muitíssimo bem-vindos e agora vamos trabalhar. E para trabalhar, nada melhor do que Sônia Romani, nossa diretora técnica. Sônia, é com você. Muito obrigada, Zanão. Bom dia, muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenho certeza que teremos uma manhã com muitas informações valiosas, de soluções para problemas que estão enfrentando ou de melhorias para seus produtos. Por favor, interajam, façam perguntas. Peço aos participantes que desejarem fazer perguntas que as façam através do chat. Ao final de todas as apresentações, realizaremos um debate abordando todas as dúvidas e colocações dos conteúdos. Eu queria só dar um aviso, o nosso mediador Daniel Kummel teve um imprevisto e só participará a partir da mesa redonda. Para dar início ao nosso painel, receberemos como moderador Fernando Bigliazzi, chefe de assuntos regulatórios e científicos na Nestlé. Passo a palavra a Fernando Bigliazzi. Por favor, Fernando, e bom evento a todos. Estava até bom. Oi, bom dia. Me escuta, Sônia? Escuto, Fernando. Tá. Agora sim me apareceu a opção aqui de abrir a câmera também. Eu estava sem opção tanto do áudio quanto de câmera, mas agora está normal.
Obrigada, Probleminhas Fernanda. técnicos iniciais. Pode ser. Bom dia, Sônia. Obrigado, Zanão, Sônia, Abimap, pelo convite. Bom dia a todos, colegas aqui. É sempre um prazer muito grande estar com os amigos, com os associados da Abimap, ainda mais moderando um evento tão importante, né? Um evento onde coloca tanto a indústria quanto os fornecedores em contato, nos aproximam, e aí sempre existe essa contribuição para o melhor desempenho do nosso setor. Dando início à programação, nós vamos receber a Doremos, uma empresa especializada em criar soluções e ingredientes, e teremos a palestra da nova... Desculpa, com a palestra que está com o título Nova Alternativa ao Glúten em Pó para Pães Industrializados, que vai ser ministrada pela Maristela Tomazini, que é gerente comercial da divisão de panificação da Doremos. Maristela, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Já posso entrar com a apresentação, Sônia? Pode sim, Maristela, por favor. Não está em modo apresentação, Maristela. Era só um minutinho, por favor. Apresentação slide, onde está isso aqui? Ali no rodapé. Sim, isso. Agora está? Perfeito. Está sim, Maristela. Perfeito, tá bom então. Eu vou iniciar então, tudo bem, Sônia? Maristela, fica à vontade, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Maristela Tomazini, sou gerente comercial na Doremos, da divisão de panificação. Sou engenheira de alimentos e química, com especialização em desenvolvimento de produtos e marketing de produtos e serviços. Eu estou na Doremos há aproximadamente 5 anos. A Doremos é uma empresa 100% nacional, foi fundada por um francês, Sr. Patrice Grosjean, e atuamos tanto no mercado território nacional, como também toda a América Latina. Atendemos 8 segmentos de mercado, dentre um deles é a panificação, onde atuamos em moinhos, indústrias de pães, bolos, fábricas de biscoitos, e atendemos todo esse segmento com soluções enzimáticas, enzimas, emulsificantes, conservantes, ingredientes para panificação. Bom, o que eu tenho para passar para vocês agora é um vídeo curto, relativamente curto, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Doremos, e aí entraremos com a apresentação. Maristela, você tem um áudio nesse vídeo? Tem um áudio. Nós não estamos ouvindo. Sim, nós temos um áudio, sim. Só um minutinho, então, Sônia, por favor. Pois. Maristela, quando você for compartilhar, vai aparecer ali em cima, compartilhar o áudio do computador na tela. Aí você deixa ticadinho e compartilha. Compartilhar o áudio. Lá em cima. Onde está isso, Thiago? Acho que lá na apresentação. Incluir som do computador. Escreve ali em cima. Em cima de onde? Em cima da onde, Sônia, por favor? Onde a gente clica na flechinha compartilhar, vai aparecer incluir som do computador. Aqui. Incluir áudio do sistema. Isso.
Estão me ouvindo? Estamos sim, Maristela. Então, tudo bem, vou começar com a palestra agora, trazendo um pouquinho aí do mercado da importação Maristela, você não está compartilhando a apresentação, é isso mesmo? E agora? Ainda não. Ainda não? Está em apresentação de slides do começo. Foi ainda ou não? Ainda não, Ela Maristela. disse que eu não estou compartilhando aqui, ó. Depois, o vídeo foi compartilhado certinho, né? Foi, agora você está só mostrando você, não está compartilhando mais nenhuma apresentação. Maristela, Pois não. Agora sim, Maristela, só colocar no modo apresentação. Tá. Apresentação de slide. A gente vai ter que ir até o slide que estava. Agora sim? perfeito, Maristela. É só começar a apresentação, por favor. Obrigada. Então, trazendo um pouquinho sobre a importação, trazendo para vocês a importação de glúten no Brasil. Maristela, seu áudio está fechado. Não, meu áudio está aberto. Ah, perdão, está funcionando sim, Maristela. Aham. Tá ok, tá tudo ótimo, desculpa. Imagina. Podemos seguir, qualquer coisa me avisa, Sônia. Trazendo um pouco sobre as informações sobre importação de glúten no mercado brasileiro nos últimos 5 anos, como se comportou o Brasil aí na importação de glúten em pó. Então, de 2017 a 2021, houve um aumento aí no consumo, na demanda do glúten em pó, que foi da ordem de 94% nesses últimos 5 anos, né? Então, percebem que de 2017 para 2018 teve um aumento aí de 16% aproximadamente. Depois, 2019 para 2020 praticamente se manteve, né? E de 2020 para 2021 aí teve um crescimento também mais alto aí da ordem de 30 e poucos %. O preço do glúten em pó, ele se manteve estável em dólar, né? Porém, com a variação da taxa cambial, esse produto saiu de R$ 5,00 em 2017 para R$ 8,50 em 2021. Isso teve o aumento da variação do dólar, que foi de 70%. Só para a gente conhecer um pouquinho desse mercado de importação de glúten. Então, assim, como reduzir este impacto financeiro? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês durante a apresentação. O nosso cenário atualmente é um cenário de incertezas, né? Como todos estão acompanhando. É um cenário em que esse ano é um ano eleitoral, então tem uma certa instabilidade, impacto de dolarização, a oscilação da qualidade do trigo, que geralmente ocorre essa oscilação. A pandemia, que é um quadro que ainda não viramos totalmente a página ainda, né? Então, tem aparecido aí novas variantes que não sabemos como vai ser da agora para frente. Então, tudo isso e agora a guerra em produtores mundiais de trigo, né? Esse conflito que está ocasionando aí grandes aumentos em commodities, principalmente do trigo. Então, tudo isso contribui para que esses preços aumentem ainda mais. Então, o que seria o produto da Doremos, né? O que é o nosso produto? É uma solução baseada em enzimas e que, em sinergia, elas atuam reforçando o glúten, trazendo um efeito bastante similar ao produzido pelo próprio glúten adicionado, melhorando a qualidade do glúten, né, da farinha de trigo, aumentando aí o teor proteico da farinha, melhorando a qualidade tanto em pães industrializados, panetones, pães brancos, integrais, ricos em fibras, e tornando possível, assim, uma redução tanto da quantidade de glúten adicionado nas linhas desses pães, como também uma redução de custo bastante viável.
Eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos realizados tanto em planta piloto como de forma industrial, são estudos de casos reais em que ocorreram e alguns clientes já estão utilizando o produto. Então, um teste em laboratório, foram feitos testes, um deles alguns estão aqui, né, nessa apresentação, pão de forma integral com 70% de farinha integral. O padrão era adicionado 5% de glúten nessa formulação, e a nossa proposta foi de reduzir em 50% esse glúten e entrar com a solução enzimática, na dosagem de 2,5% e adição de 2,5% de glúten e adição do complexo enzimático aí na faixa de 300 ppm. Essa é uma das fotos dos pães, então temos aqui a foto do teste do pão integral com 5% de glúten, né, que era o que o cliente estava usando, e a proposta de todos os testes realizados, a que melhor se apresentou, foi essa com 50% de redução do glúten adicionado na fórmula, utilizando os 2,5%, e o complexo, a solução enzimática na faixa de 300 ppm. Percebem que o pão apresentou uma textura bastante uniforme, bem similar o miolo, né, bastante uniforme, a altura, o volume do pão, e também toda a parte de fatiamento, que também teve uma grande melhora com a adição da solução enzimática. Aqui uma foto mais aproximada do miolo do pão, vocês podem visualizar que está um miolo bastante similar, a textura, bastante uniforme, e não houve diferença significativa, muito pelo contrário, houve uma melhora na estrutura do pão, a massa se tornou bastante enxuta, então de fácil maquinabilidade. Aqui um outro case, né, de um cliente que não usava, não adicionava nenhum glúten na formulação, nada de glúten na formulação, mas ele tinha um problema em que ele reclamava bastante do esfarelamento, né? Durante o fatiamento dos pães, para embalar, eles sofriam bastante esfarelamento. Então, foram feitos alguns testes e a massa que se apresentou melhor foi com 250 ppm, entraram no forno com uma resistência bem maior. Os pães também apresentaram um formato mais quadrado, porque era forma fechada, e coloração da casca bastante uniforme, indicando assim que a massa preencheu toda a forma, ou seja, houve um salto de forno maior. Esse é um caso também que o cliente está utilizando, né, e não utilizava glúten neste caso, não adicionava glúten em pó, e nesse tipo de pão de forma branca. O outro case é um pão de forma light com grãos, né, em que o cliente utilizava entre 18% a 20% de glúten. Houveram os testes, a proposta que ficou melhor foi uma redução de 20% desse glúten adicionado, ou seja, o cliente ainda utiliza o glúten em pó, adicionando na farinha, na massa, na faixa de 15%. E entrou com uma dosagem do sistema enzimático, utilizando 300 ppm, para manter a uniformidade entre os pães. Houve também uma melhora, tanto na questão de tolerância da massa à fermentação, a estrutura foi bastante melhorada em relação ao pão anterior, e essas correções, dependendo da farinha que o cliente utilizava, ele normalmente realizava uma adição adicional de glúten por volta de 2% a 3%, ou também um aumento da dosagem de emulsificantes. Então, vocês podem, de repente, estar me perguntando, né? Mas, Maristela, você vai reduzir o glúten e você vai reduzir a absorção de água. Existe uma perda aí adicional, né? Que é a retirada do glúten. Sim, existe uma perda aí pela retirada de parte do glúten. Porém, ainda assim é viável e ainda assim existe uma economia bastante viável em relação à perda que ocorre pela água, pela absorção de água.
Nesse caso, a redução no custo da formulação foi de 17,5%. Aqui eu vou apresentar para vocês, né, naquele primeiro teste do pão integral, em que nós temos aí uma redução de 38,8% em relação por tonelada de farinha, ou seja, uma economia de R$ 297 por tonelada de farinha, quando você passa a utilizar 2,5% de glúten em pó, mais o ingrediente, a solução enzimática da Doremos. Ou seja, o cliente gastava R$ 765 de adição de glúten e passou a utilizar passou a ter R$ 468. Ou seja, teve uma economia e uma redução bastante significativa por tonelada de farinha. Então, ele reduziu 50% aí do glúten que ele adicionava antes na farinha. Os benefícios, né? São vários benefícios, dentre eles, né, ocorre uma melhora do desenvolvimento da rede do glúten, né, porque existe um reforço em que é permitido pela solução enzimática esse reforço na massa, aumentando a tolerância à fermentação e a estabilidade dessas massas, tanto no processo, variações de processo, quanto de qualidade da farinha de trigo. Apresentam massas mais enxutas e, com isso, melhora a maquinabilidade também no seu processo. Aumenta a resistência da massa a choques mecânicos que ocorrem nos processos industriais. Então, como vocês viram, produz os pães com maior volume. Desculpa, tem alguma coisa pitando aqui. Estrutura de miolo uniforme, facilitando bastante o fatiamento, principalmente em clientes que reclamam do esfarelamento do pão durante o fatiamento. Permite também que tenham custos mais previsíveis de matérias-primas a longo prazo, por serem mais independentes do glúten, da importação de glúten, né? Tanto de disponibilidade como também flutuações de preços. E com isso, essa redução de custo ocorre de forma bastante significativa com um produto que reproduz o mesmo efeito do glúten adicionado nas formulações, né? Então, temos uma considerável redução de custo aí no produto final, tanto de pães de forma, como os pães integrais, os pães adicionados de grãos, principalmente. Em princípio, o que eu tenho para apresentar é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu peço que possa fazer as perguntas pelo chat. E tanto eu como a equipe da Doremos ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada pela ABIMAP e parabéns, ABIMAP, pelo evento, que é muito importante para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Maristela, muito obrigada pela sua apresentação. Só para esclarecer, já entraram algumas perguntas pelo chat, mas elas serão respondidas na nossa mesa ao final do evento. Agora vou chamar Fernando Bigliassi. Por favor, Maristela. Já tirou a apresentação. Fernando, por favor. Sim. Agora, a palavra é sua. Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui à nossa agenda. Então, para a nossa próxima palestra, receberemos a Eurogerme, uma empresa focada em desenvolver ingredientes e soluções para o segmento do trigo e seus derivados. O tema a ser abordado é 2022, o ano que começamos a ser biscoiteiros, e receberemos como palestrantes, teremos dois aqui, o diretor-geral da Eurogerme, Maurício Lauria Sandri, e Sidimara Malagodi, que é consultora para o mercado de bolos e biscoitos. Bom dia, Maurício, Sidimara, com vocês. Bom dia, Fernando. Olá a todos, um prazer participar desse encontro. Parabenizo igualmente a ABIMAP, ao Zanão, a Sônia, pela iniciativa e pela organização. O encontro técnico é sempre fundamental aí para o nosso setor, para poder comunicar novidades e ter uma troca, né, entre todos. Bom, eu sou Maurício Sandri, sou diretor da Eurogerme Brasil.
Eurogerm Brasil tem 14 anos de atuação por aqui, é filial da Eurogerm França, nossa matriz é em Dijon, região tradicional na tecnologia dos alimentos, na gastronomia, região da Borgonha. A Eurogerm França tem 33 anos de atuação no mercado. Nós somos conhecidos, estimo, pela maioria aí dos que nos assistem na área de pão industrial. No DNA da Eurogerm, o pão sempre fez parte, né, da nossa atuação de forma majoritária. Sempre a tecnologia da panificação nos inspirou na criação de produtos em tecnologia e no aspecto sensorial igualmente. E como parte de um projeto bastante estruturado nos últimos anos de crescimento da empresa, a equipe interna de desenvolvimento da Eurogerm há alguns anos atua na pesquisa de ingredientes, soluções enzimáticas para o mercado de biscoitos. E é o momento, finalmente, chega o momento de participarmos também desse mercado, com toda a estrutura desenvolvida pela matriz e com um apoio local fundamental, uma profissional que eu tenho grande admiração e respeito, a Sidmara Malagodi, tenho o prazer de conhecer há alguns anos, e que nos apoiará do jeito Eurogerm de participar com os clientes de forma customizada, de forma a entender as reais necessidades e buscar soluções em conjunto. Então, tenho o grande prazer de apresentar a Sidmara, que abordará alguns aspectos técnicos com todos. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigada, Maurício, pela introdução. Todos me escutam? Sim, Escutamos sim, Sidmara. E o vídeo também já apareceu já, né? Me vem? Aí, muito bem. Obrigada, Maurício. Bom, agradecendo também a oportunidade, né, de agora, depois de 17 anos trabalhando com desenvolvimento de produtos, muito focado em bolos e biscoitos, agora estou tendo essa oportunidade de trabalhar pelo outro lado, né, em prestar conhecimento e experiências prévias nesse mercado de biscoitos também. Então, tenho aí o privilégio de estar apoiando o time da Eurogerm para entrar nesse mercado, que eu acho que os meus amigos biscoiteiros aqui também já entendem e já conhecem há um certo tempo e conhecem também um pouco as dificuldades desse mercado, né? Então, vou começar aqui também a minha palestra. Maurício, se você puder me ajudar com o próximo slide. Muito obrigada. Começando com uma parte técnica, um gráfico que eu imagino que os meus amigos biscoiteiros já devem conhecer um pouco, né? Então, a ideia aqui é um gráfico onde a gente mostra um pouco essa relação da quantidade de farinha em relação à gordura e farinha em relação ao açúcar para cada tipo de biscoito, né? Então, acho que vocês podem ver aí, a gente tem vários cenários, vários formatos aqui, onde para cada um desses números a gente representa um tipo de biscoito, né? Então, a gente está falando ali que a gente parte da área 1 pequenininha ali embaixo para pães, e a gente migra até ali para essa área 8 ali, onde a gente fala de produtos moldados. Então, para quem está um pouco acostumado com essa área de biscoitos, a gente sabe bem a variação grande que temos de fórmula para cada um dos produtos e, principalmente, a cada tipo de produto nos exige aqui um tipo de farinha, né? Então, para cada tipo de biscoito, a gente exige um tipo de farinha, mas para quem trabalha em fábrica, a gente sabe que manejar esses 7, 8 tipos de biscoitos com possíveis 7, 8 tipos de farinhas é sempre um desafio, né? E ainda mais, puxando um pouco esse tema da Maristela, né, a dificuldade nesses últimos anos, em especial o ano passado e o ano que está por entrar, a dificuldade que está em negociações de trigo e a gente conseguir as farinhas dentro da especificação que a gente precisa, né? Então, cada vez mais a gente busca essa harmonização de farinha e, claro, seria, né, o ideal a gente ter uma farinha para cada um dos 7, 8 tipos de biscoitos que uma fábrica, né, de biscoitos possa vir a trabalhar. Seria o sonho de todo biscoiteiro ou gerente de planta ter apenas um tipo de farinha, né? Mas a gente sabe que esse tipo de modus operandi aí acaba trazendo para a gente algumas consequências em planta, né?
Maurício, então se você puder passar para a próxima. E quando a gente tenta harmonizar, né, todas as farinhas, a gente tenta usar e otimizar muito os nossos custos em fábrica, a gente acaba ocorrendo em alguns problemas na linha. Então, para quem trabalha aí com laminados, creme cracker, Maria, maisena, a gente sabe a dificuldade de trabalhar com farinhas para um processo que você precisa colocar a massa num estresse de pressão de massa muito grande, né? Então, aqui a gente listou alguns possíveis problemas, né, alguns possíveis defeitos de produto quando a gente fala de laminado. Então, quando a gente trabalha com uma farinha muito forte, o produto tende a ficar mais duro, né? Mas às vezes é a farinha que a gente recebe. Então, como é que a gente pode fazer para continuar produzindo os nossos biscoitos dentro das excelências que estamos esperando, né, e acostumados? A gente trabalha aqui com uma correção enzimática também. A gente pode trabalhar com enzimas, né? E aí, para cá, a gente, né, já tem uma indicação um pouco do nosso processo de trabalho. A gente também pode enfrentar encurtamento de biscoitos, né? A gente planejar fazer produtos quadrados e sequências retangulares, e isso vai um pouco no sentido ao contrário, né? A gente acaba formando excessivamente glúten, a gente tem, às vezes, alguma falha de relaxamento de massa, principalmente quando a gente precisa acelerar muito o processo. E a indicação aqui também é a gente usar um agente redutor, que basicamente passa por uma mistura, um blend de metabisulfito e também um complexo enzimático, né? Mas o metabisulfito ele tem um limite máximo estabelecido por legislação. Para quem exporta produtos, sabe também o quanto isso é importante ser levado em conta quando a gente trabalha em Mercosul. Então, aqui também a recomendação é a gente trabalhar com processos de soluções de enzimas, né? E o, né, clássico e famigerado, né, defeito de checking, que a gente chama, que nada mais é que a gente produzir biscoito, a gente tira biscoito dentro do padrão, né, no final de linha, mas não exatamente a gente conseguiu garantir ali a extração de umidade ideal para o produto. E aí, em 24 horas, a gente começa a notar produtos rachados e quebrados dentro do pacote. Mas a gente só consegue ver isso um tempo depois, né? 24 horas depois, com 24 horas de produção já armazenadas no estoque, né? Então, isso também é um ajuste de produto que a gente pode fazer com o processo e com uma base enzimática, né? Então, eles têm esses 3 primeiros defeitos aqui para laminados, que acabam sendo os mais recorrentes, e a nossa recomendação, né, com uma solução técnica que hoje a gente está atuando e a gente está trazendo para o mercado, a gente tem aqui os nossos blends de enzimas, né? Então, a gente está denominando aqui de alfase, PB10 e PB210, que basicamente é uma protease em concentrações aqui, né, diversas. Um pouco mais concentrado e um pouco menos concentrado, de acordo com a necessidade do cliente, né? E alguns clientes também gostam de trabalhar com blends, então a gente tem essa alfase WF, que ela é um blend de xilanase com protease, um pouco muito para auxiliar os nossos parceiros que acabam também, né, trabalhando com um ingrediente para vários tipos de produtos, né? Então essa aí também estaria adequada para a gente trabalhar com produtos laminados, mas também poderíamos indicar ela para um uso, possível uso em wafer, dependendo das condições de processo. Maurício, se puder passar para a próxima. Isso. Bom, os meus amigos biscoiteiros também sabem a importância aí desse complexo enzimático para quando a gente trabalha com wafer, né? Então, o wafer é um produto, é um processo um processo de fabricação que está muito baseado em tecnologia, em condicionamento de produto, né? Então, a gente tem que manter muito bem aí o que a gente chama de tripé, né? A gente trabalha muito bem tempo, temperatura e condições enzimáticas, né? O processo enzimático do wafer passa por um processo de digestão, então a gente tem um tempo de atuação ótimo, e se a gente não trabalha muito bem esses três pilares, a gente acaba tendo, no final do produto, problema de delaminação, né? Na hora que a gente abre o pacote, a gente separa biscoito de recheio, a gente acaba tendo uma camada extra ali de wafer, né, de casquinha, que acaba delaminando na mão do consumidor. E isso nada mais é também que um ajuste enzimático e de processo, né? Então, para essa... Mais uma também, Maurício, por favor. Então, para um desses defeitos, a gente também tem aqui, obrigada, uma indicação de uso, é uma xilanase 100%, né? Então, para aqueles que acabam conseguindo ter um produto, né, uma formulação específica, uma compra de ingredientes específicas, a gente tem aqui uma xilanase pura e de alta concentração, né?
desenvolvida especialmente para uso em processos de wafer. E, bom, é basicamente isso. A ideia era passar uma mensagem para vocês de que agora, né, usando toda a expertise que já a Eurogerm já vinha absorvendo para a cadeia de trigos, a gente está trabalhando também com soluções voltadas para biscoitos, um mercado aí bastante representativo aí para o time Abimap também. Muito obrigada, Maurício e Sidmara. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Agora eu vou chamar novamente Fernando Bigliazzi. Por favor, Fernando. Obrigado, Sônia. Vamos lá. Bom, pessoal, o próximo painel receberá a Sangatti Berga, empresa especializada na execução de projetos e comercialização de equipamentos e instalações para processos de cereais e seus derivados. A palestra será sobre controle de micotoxinas no grão de trigo e produção de farinha integral, e será ministrada por Rogério Silveira Sintra, que é o gerente comercial na Sangatti. Bom dia, Rogério. Agora sim, microfone ligado. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente com a equipe da Abimap. Prazer a gente poder estar conversando um pouco em momentos difíceis, né, em que estamos vivendo agora. Rogério, por favor, se você puder abrir o seu vídeo. Sim. Com a câmera. Obrigada. Ok. Eu vou compartilhar aqui a... eu preciso da autorização para compartilhar a minha tela. Ela não está habilitada para eu poder compartilhar. Agora sim, perfeito. Bem, acho que todos já estão vendo a minha tela. Bem, pessoal, sou da Sangatti Berga, né? Rogério Sintra, eu sou gerente comercial, responsável pela área comercial aqui na Sangatti Berga. Acredito que todos já nos conhecem como provedores aí de equipamentos e soluções para as indústrias de moagem de cereais, processamento, transporte e recebimento de farinhas e tudo mais, né? E outros processos. Só muito rápido, passagem para a gente contar. Então, a Sangatti está desde 78 aqui no Brasil, sendo que em 92 foi constituída, né, e fundada mesmo a sede da Sangatti Berga em Fortaleza. Então, esse ano estamos completando 30 anos não de Brasil, mas sim de empresa fundada, uma sede em Fortaleza. Então, comemorando nossos 30 anos de Brasil aqui agora, como empresa Sangatti Berga. Ok? Hoje, nossa fábrica em Fortaleza, né? Tivemos aí nos últimos 3 anos ampliações dentro da fábrica e vem caminhando por esse sentido, né? Mesmo com os momentos difíceis aí de pandemia, de mercado, a gente vem conseguindo desenvolver e crescer dentro do Brasil e em outros países também. Então, tivemos bons resultados nos últimos anos, muito sacrifício, muito trabalho, mas trouxe resultados interessantes. Em dia, estamos em São Paulo, com o nosso escritório, e agora também um escritório em Joaçaba, no sul, para ficar mais próximo dos moinhos, dos nossos clientes lá no sul. Ok? Desde já faço o convite para quem quiser nos conhecer, a fábrica em Fortaleza vai ser um prazer, tá? Então, eu já deixo o convite aqui aberto para que a gente receba. Desculpa, deixa eu colocar aqui no silencioso. Pronto. A nossa fábrica é uma fábrica bastante enxuta, mas muito moderna, né? Com
equipamentos de última linha, de geração para fabricação dos equipamentos. Hoje nós fabricamos 100% dos nossos equipamentos em Fortaleza. Então, novamente, reforço aqui o convite, vai ser um prazer recebê-los lá em nossa casa quando vocês quiserem, tá bom? Aqui em São Paulo também, para a gente tomar um café, as portas estão abertas. E a Sangat, como eu disse, apesar do nosso meio aqui, nossa reunião está mais voltada aí para trigo e farinha, mas a Sangat trabalha com vários outros cereais: soja, milho, arroz, canola, malte, cevada. Nós temos aí, atende uma grande quantidade aí de clientes, setores e geografia também, né? A gente está muito presente Brasil, América Latina, mas também muito forte na América do Norte, Caribe, com presenças na África, Europa. Então, a gente acaba tendo uma atuação aí global e em vários setores, tá bom? Bem, esse é só para falar rapidamente, o pessoal todos já conhecem a Sangat, mas para a gente dar uma introdução rápida. E vamos falar um pouco agora aqui sobre o tema, né? Principalmente nesse momento difícil de trigo. A gente sabe aí vários moinhos aí bastante preocupados com o nosso futuro, e a gente tem um problema hoje que algumas unidades, alguns trigos, dependendo da safra, a gente sofre um problema de micotoxinas, né? E a Sangat queria apresentar algumas soluções, uma vez que você vive esse problema, né? Uma vez que você tem o trigo com esse problema, existem duas soluções: ou não utilizar o trigo, ou a gente tentar tratar esse trigo, uma vez contaminado pela micotoxina. Como que a gente pode fazer para trazer ele para o nosso processamento, ok? Existem alguns modos, pessoal. Uma das frentes que a Sangat está é trabalhar um pouco na eficiência da limpeza de trigo, né? Por exemplo, já existem casos onde a gente trabalha mais fortemente na separação densimétrica do grão, né? Então, o grão mais leve do grão mais pesado. Há uma tendência que os grãos mais afetados pela micotoxina, eles acabam tendo um peso específico mais leve, porque eles acabam ficando um grão mais xoxo, que a gente usa no termo popular, né? Então, a gente acaba aumentando a eficiência, aumentando o trabalho na separação a separação densimétrica do grão. Para que isso? Para que você possa ter certeza que o teu grão mais pesado, mais sadio, seja totalmente separado do grão que possa ter maior contaminação da aflatoxina, ou do DON, ou da micotoxina em si, tá? Então, esse é um ponto, ou seja, aprimorar a limpeza de trigo. Além disso, uma realidade cada vez mais presente hoje dentro dos moinhos, e de vários moinhos, é o uso da selecionadora óptica com o sistema de NIR, ou o sistema que nós chamamos de INGAS dentro da Sangat, ou NIR, onde que, além da separação por cor, que uma selecionadora óptica que a gente conhece bem, ela consegue também fazer uma identificação e uma classificação pela contaminação de micotoxinas, né? Então, o equipamento com o NIR, ele consegue identificar grãos que estão afetados pela micotoxina e você fazer a separação desse. Então, não só mais como uma limpeza física por cor, uma classificação por cor mesmo, mas também agora por identificação da contaminação da micotoxina, ok? Esse é um dos processos que a Sangat vem trabalhando à frente. Outro processo são as máquinas intensivas, tá? Então, nós temos a polidora ultra intensiva, no nosso caso, a Salos, né? É uma polidora que a gente trabalha na segunda limpeza, como todos os moinhos já têm uma polidora na segunda limpeza, mas essa ela acaba tirando, ela remove uma parte do pericarpo, do grão. E a gente sabe que a micotoxina ela está mais presente do grão, né? Tanto que o farelo é o mais prejudicado. Então, uma vez que você remove esse pericarpo, essa casca fina na superfície do grão, você acaba abaixando o teor de contaminação do grão pela micotoxina, tá? Então, é um equipamento que a gente tem também utilizado aí com bons resultados.
Um outro equipamento que tem o mesmo princípio, né, a decorticação, né, a decorticadora, nesse caso é uma polidora a pedra. O princípio é o mesmo da polidora horizontal, só que aqui ela acaba sendo mais agressiva, vamos dizer assim, né? Na polidora anterior, nesse equipamento anterior, a gente consegue tirar em torno de até 2% do grão, né? Então, 2% do grão a gente consegue retirar, seria essa casca mais superficial. Numa polidora de decorticadora a pedra, né, a gente conseguiria chegar até 5 a 6%. Então, você acaba aprofundando mais na casca do grão, no farelo, né? E com isso você acaba tendo resultados melhores na redução da micotoxina, na contaminação da micotoxina, ok? Então, o princípio é o mesmo, o que muda um pouco é a faixa de abrasividade, a faixa que você consegue remover esse pericarpo, essa parte externa do grão, ok? E aqui um pouco dos resultados práticos que a Sangatti vem obtendo com esses equipamentos, né? Esses resultados, pessoal, eu vou dizer mais em relação ao DOM, que é uma preocupação grande hoje nas indústrias de processamento de farinha, né? A contaminação por DOM. Então, esses resultados foram obtidos em grãos. Claro que esse resultado depende muito do grau de contaminação que o trigo tem, que o grão tem. Se você tiver um trigo com muita infestação, essa redução ela é menos eficiente. Tá? Então, aqui nós estamos falando de um trigo até 2.000 ppb em DOM, alguma coisa nesse tipo, que já desclassifica para o uso do consumo, né? Ele já não estaria apto para o consumo dentro de uma indústria alimentícia, e a gente conseguiu ali com a decorticadora reduções de até 50% isso no grão, tá? Resultado no grão. E com a Salus, que é a polidora úmida, a gente conseguiu em reduções aí até de 30% na micotoxina, também no grão. Então, um grão que você estaria aí fora da classificação para o uso, ele passa a atender, né, a utilização, e por consequência a farinha também acaba baixando em níveis dentro do aceitável. Tá? Então a gente teve ótimos resultados, que são soluções aí que a gente tem apresentado para os nossos clientes hoje e já colocado em prática, né? Isso não é mais teoria, a gente já tem práticas em moinhos que estão utilizando essas tecnologias. Seja selecionadoras ópticas, seja o sistema de limpeza com maior eficiência na separação densimétrica, e seja nas polidoras aí intensivas, na decorticação e depolidora, com ótimos resultados. Tá? Esse eu quis colocar, a gente coloca, e eu junto isso a um pouco, falando na farinha integral, é um mercado que a gente está identificando muito grande, com um crescimento grande, apesar do seu volume ainda não ser substancial, comparando com a farinha branca, mas é um mercado que vem crescendo, né? Percentualmente, em busca da saudabilidade. Então, nós, como consumidores, a gente sempre está procurando aí produtos mais saudáveis e a gente está identificando esse mercado na farinha integral. E se a gente tem a preocupação de micotoxinas na farinha branca, na integral, essa preocupação ela aumenta mais ainda. Como eu já coloquei aqui, todos sabem, né? Então, a micotoxina está mais presente na casca, na parte superficial do grão. Então, na farinha branca, quando você separa o farelo, você ameniza esse problema, né? A farinha branca ela vai ter uma contaminação menor. Porém, a integral não. A integral, como agora com a nova legislação, que não se pode mais fazer farinha reconstituída. Pode, pessoal, não pode mais chamá-la de farinha integral, né? Pode ser farinha reconstituída, farinha com fibra, mas farinha integral tem que ser agora a moagem a partir do grão inteiro, né? Então, uma vez que você tem que moer o grão inteiro para produzir a sua farinha, que vai ser 100% do grão, o que tiver no grão vai passar para a farinha. Então, essa preocupação acaba aumentando mais ainda quando a gente fala de farinhas integrais. Tá? Aqui a gente conversa um pouco, a Sangatti vem aplicando aí nos últimos 3 anos, aí a gente startou algumas unidades de moagem de farinha integral, agora utilizando o processo de moagem de pedra também, né? Então, a moagem de pedra junta com a moagem de rolos de cilindro
em busca de uma qualidade de farinha integral melhor, né? E isso é notado. Eu participei há 2 semanas atrás de um congresso internacional, foi no México, né? E lá foi discutido um pouco dessa farinha integral, né? De algumas características, e realmente os clientes hoje estão percebendo essa qualidade no produto. Se a gente falasse de farinha integral alguns anos atrás, a especificação dela era muito pequena, né? Era quase que uma farinha, é o que tem. Hoje não, as empresas já conseguem ter uma percepção da qualidade do produto, uma diferença de produtos, né? Seja em relação à granulometria, então, para quem utiliza para panificação, que é diferente para pasta, que é diferente para biscoito. Então, a gente começa a ter uma qualidade percebida na farinha integral. E um dos resultados que nós percebemos é que a moagem de pedra ela acaba trazendo esse benefício, principalmente na formação da rede de glúten, né? A farinha, o glúten, quando você tem uma farinha que vem de uma moagem de moinho-martelo ou somente de banco de cilindro, a característica do farelo é diferente de uma moagem de pedra, né? A moagem de pedra ela se comporta um pouco mais como uma maceração. Então, esse farelo ele acaba sendo menos prejudicial na quebra da formação da rede de glúten, né? Na hora da extensibilidade da rede de glúten, o farelo ele acaba tendo um comportamento de romper essa cadeia de glúten, né? E com o moinho-martelo a gente percebe que a farinha ela acaba tendo essa melhor qualidade nesse ponto. Um ponto visível, pessoal, é interessante, é quando você toca na farinha, né? A sensibilidade que você tem numa farinha de moinho-martelo e uma farinha proveniente de moinho de pedra é diferente. Se a gente pode dizer assim, se eu posso dizer assim, é uma farinha com uma textura mais suave, se a gente pode dizer assim, né? Enquanto a farinha de moinho-martelo, você sente o farelo um pouco mais pontiagudo, espeta um pouco mais, se é um português pobre, que eu posso dizer assim, menos técnico, tá? Então, a gente tem algumas características diferentes de processo de moagem, né? A gente chama de moagens em série ou moagens em paralelo. Isso vai depender de cada cliente, a sua necessidade, o seu produto. Hoje, a Sangatti ela tem esse know-how para a gente estar discutindo com o cliente o que é melhor para o teu cliente, para o seu mercado, né? Como eu disse, hoje a especificação, então, o cliente começa a ter mais de um tipo de farinha integral, né? Uma farinha mais grossa, uma farinha mais fina, uma farinha fina que tem a presença de farelo, né? De pontas de farelo maior, para na hora do cliente final, ele quer ver o produto ali, a farinha integral, mas ele quer ver uma casquinha ou outra de farelo para dar o ar ali de integral. Então, hoje a gente tem esse know-how muito bem trabalhado dentro dos nossos clientes para que a gente consiga atender essa diversificação que o mercado hoje está pedindo, né? Então, a gente hoje tem um know-how grande para trazer o que é melhor custo-benefício e qualidade para o nosso cliente. Volto a falar, pessoal, não que o moinho-martelo, não que o moinhos de banco, cilindro, não seja possível trabalhar para farinha integrais. Sim, é possível e nós temos linhas de processo seguindo esses equipamentos também. Cada qual com o seu lado bom e lado ruim, se a gente dizer assim, né? Então, a gente apresenta toda essa diversificação de processo, custo, benefícios, perdas e ganhos para o cliente, e aí a gente toma a decisão junto com o cliente, o que é melhor para a realidade dele, ok? Só para comentar com vocês, então vocês podem perceber que em todos os processos da farinha integral, a gente sempre trabalha como uma segunda limpeza de trigo, o sistema de polimento mais agressivo. Seja o caso da decorticadora, antes do processo de moagem, seja o caso da polidora intensiva também antes do processo de moagem. Então, nesse caso, a gente indica sempre, a não ser que um cliente... A gente tem processos fora do Brasil, que o cliente trabalha com trigo canadense, que o nível de micotoxina é muito baixo ou nulo, então ele não necessita, né? Mas a gente indica isso para o processo já pelas causas que eu já disse antes aqui, ok?
Então, esse é o nosso moinho de pedra hoje, né, desenvolvido pela Sangat. Ele é um equipamento, apesar de voltarmos à origem da moagem de pedra, mas é um equipamento extremamente moderno, automático. Então, ele tem a aproximação das pedras dele é automática, né, não é mais manual como era antigamente. Então, ele tem um grau de proteção muito grande. Se por algum problema o moinho para, algum processo de entupimento, alguma coisa, ele afasta as pedras para que não fique tocando pedra com pedra, né, e tendo um desgaste maior. Então, ele é um moinho hoje, apesar da moagem com pedra, mas ele é um equipamento extremamente moderno, né, tecnológico. Tem também os moinhos martelos, né, então eu coloco ali que ele vai acabar... um detalhe, né, o moinho de pedra, por você ter uma moagem mais rápida, você tem uma passagem ou duas do produto pela pedra, você acaba aquecendo menos o produto, né, a farinha. E com esse aquecimento menor, você consegue manter mais as propriedades de saudabilidade no produto, né? Você não vai retirar as propriedades ali, não vai danificar o produto tanto para isso, né? As farinhas reconstituídas que os moinhos trabalhavam antigamente, como era uma farinha que passava por várias etapas de processo, rolos de cilindro liso e tudo mais, você acaba perdendo essas propriedades de saudabilidade, né? Principalmente ali nas vitaminas, nos ésteres e tudo mais. O moinho martelo, ele tem esse problema, né? Para você conseguir afinar a farinha, você vai trabalhar com uma tela muito fechada e isso vai acabar aquecendo muito o produto, né? Então, ele causa esse problema de um aquecimento maior no produto e menor flexibilidade no controle, né? Você não consegue ter tanto controle ali se você precisar de mudar a característica da tua farinha, seja na granometria, algum tipo de característica. O moinho martelo, ele te limita mais nesse processo de regular de inflexibilidade do processo. Porém, também é possível. O bom do moinho martelo é que você consegue ter um investimento menor, né? Você consegue aí maiores fluxos com investimento menor, tá? E temos também a farinha que pode ser utilizada com os bancos de cilindro, né? Você vai ter uma ótima flexibilidade. Como eu disse, né, o banco de cilindro ele vai te gerar uma necessidade maior de passagens, porque você tem que reduzir o farelo, você precisa de ter etapas de moagem desse farelo e da própria farinha, e isso pode te causar um maior aquecimento do produto, né? Pode te causar. Vai depender ali do teu tamanho, do teu processo. Claro que vai ter uma ótima capacidade de produção e flexibilidade dos produtos, porque o banco de cilindro te traz essa facilidade de regulagem da moagem, né? Então, esse é um ponto positivo na moagem dos bancos, pelos bancos de cilindro. Outro ponto importante, pessoal, que a gente coloca muito nas linhas de moagem de farinha integral, são os outros equipamentos, o plan sifter, né? Então, a gente utiliza os plan sifters hoje da Sangat, onde eles não existem mais a madeira, e não só a madeira, como também os materiais de isolamento entre os quadros e as telas, né? Que é o feltro, a borracha. Então, é um equipamento hoje 100% constituído por polímero, né? Um plástico de alta resistência, onde o quadro é uma peça única, então você não tem parafuso, você não tem cola, você não tem nenhum material que pode se soltar e contaminar o teu produto final. E no caso da farinha integral, isso é fundamental, porque todo o quadro é com cantos arredondados, então você tem muito menos formação de bolor, levedura, o farelo ele te traz, né? O farelo e o germe junto na farinha, ele te traz um risco maior ali na formação de bolores, leveduras, e isso acabar oxidando a farinha, né? Então a gente sempre trabalha com os plan sifters de alto grau de food safety, polímeros e plástico, para que você tenha essa segurança a mais. E com isso, nossos clientes conseguem manter aí um shelf life do produto bastante interessante, né? Bem interessante. Inclusive, nesse congresso que eu coloquei, que a gente participou lá fora, né? Quando a gente disse para lá fora que os nossos clientes estão conseguindo aí de 3 meses a 100 dias de shelf life na farinha integral, todos ficaram bastante impressionados, né? Então, é um ponto de segurança alimentar, de food safety lá, fundamental para esse produto e que a Sangat está conseguindo ótimos resultados com os nossos clientes.
Que tudo isso para que a gente tenha sempre o melhor produto, sem dúvida, né? Buscando a melhor qualidade e o melhor produto. Ok? Pessoal, o tempo era pequeno, era curto, eu passei bastante rápido, fica aberto para perguntas ou para quem se interessar. A Sangaty, como eu já disse, a gente pode ir até os clientes e verificar a melhor solução, o melhor caso para você, né? Então, a gente fornece esse serviço gratuito de análise da sua necessidade para o que você precisa. Basta entrar em contato com a gente, que a gente faz esse estudo junto para você, faz o estudo do projeto, tudo isso sem custo e analisa a melhor solução que você pode ter para o teu caso, tá? Já me coloco à disposição para todos, para perguntas, ou depois, né, porque o tempo aqui é curto, a gente está à disposição para quem precisar de maiores informações, tá bom? Muito obrigada, Rogério. As perguntas, elas serão feitas na mesa redonda, tá? A gente já está recolhendo as perguntas que estão sendo feitas no chat. A gente só queria, por favor, você recolhe sua apresentação, Rogério? A retornar? Recolhe ela, por favor. Sim, recolhi já. Isso, muito obrigada. Obrigado, Sônia. Obrigada, muito obrigada, Rogério. Agora eu vou chamar o Daniel Kummel, nosso mediador também, diretor executivo do Moinho Arapongas. Por favor, Daniel. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos aí. Bom dia. Tá tudo certinho minha câmera aqui, né? Tá. Então tá ok. Bem, na próxima palestra receberemos a Cargill, empresa que fornece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros, industriais ao mundo. A apresentação será sobre o papel nutricional de óleos e gorduras em alimentos industrializados, ministrada por Rodolfo Viriato. Bem-vindo, Rodolfo, especialista e sênior de P&D. Bom dia, Rodolfo. Fique à vontade. Daniel, bom dia a todos. Obrigado pela introdução. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui em nome da Cargill a oportunidade de participar de um evento liderado pela ABIMAP tão importante para o setor e me apresentar brevemente. Eu sou Rodolfo Viriato, trabalho no nosso time de pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa unidade de negócio que fornece óleos e gorduras aí para a América do Sul. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade da gente trazer um tema tão relevante e atual na área de óleos e gorduras, que é o papel nutricional e os desafios, né, tecnológicos que a gente enfrenta e como que a gente tem superado esses desafios para entregar gorduras mais saudáveis para os nossos clientes, bem como soluções inovadoras. Então, sempre que a gente fala do papel nutricional de óleos e gorduras, é importante que a gente tenha em mente que óleos e gorduras são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo em todas as etapas da vida, como, por exemplo, nas fases iniciais da vida, 50% da energia de um recém-nascido é fornecido pelos lipídios que ele ingere. Então, nada mais relevante do que a gente trazer isso para o contexto dos alimentos industrializados e melhorar o perfil nutricional a partir de óleos e gorduras e a partir de soluções tecnológicas aí que viabilizem isso. Então, trazendo um pouco do contexto dessa apresentação para vocês, a gente tem que falar de óleos e gorduras sob uma perspectiva nutricional, uma vez que os óleos e gorduras eles carregam vitaminas lipossolúveis, eles fazem parte das membranas das nossas células, além disso, energia, como eu já comentei, e é inevitável quando a gente fala de óleos e gorduras não nos remetermos ao tema inovação. Então, colocando óleos e gorduras, colocando o papel nutricional, falando sobre inovação, o único ator que falta nessa cadeia que a gente está discutindo são os nossos clientes. E trazendo um pouco da expertise da Cargill para vocês, hoje a gente tem um centro de inovação, que é onde a gente consegue unir todos esses atores do setor, onde a gente consegue trabalhar em parceria com os nossos clientes em desenvolvimentos. A gente tem um time de especialistas lá, não só na categoria de panificação, mas também em outras categorias, como, por exemplo, chocolates, produtos lácteos. E a partir desse centro de inovação e a partir desse desenvolvimento em parceria com os nossos clientes, que a gente tem encontrado e atingido aí uma melhoria no perfil nutricional desses alimentos industrializados. Tá? E para dar um pouco de contexto para a nossa apresentação e colocando o nosso consumidor como a pessoa mais importante de todo o nosso resultado no fim do dia,
a gente tem sempre um olhar muito detalhado para os nossos consumidores, e particularmente a Cargill tem algumas iniciativas internas, como por exemplo essa que eu estou mostrando para vocês, que é a pesquisa Fatitudes, que mostra um pouco da perspectiva dos consumidores em relação à compra de produtos, e essa pesquisa ela é realizada globalmente, sendo o Brasil um dos países que fazem parte, e aqui a gente tem algumas informações que vão nortear um pouco do que a gente vai discutir para frente na apresentação. Então, a gente pode ver aqui nas últimas 2 edições dessa pesquisa que aproximadamente 72% dos nossos consumidores, eles têm um olhar para os óleos e gorduras nos alimentos que eles compram. Então, significa que eles procuram entender, eles têm uma atenção, e quando a gente entra um pouco mais no detalhe e coloca uma lupa, a gente vê que os principais pontos que eles observam são em relação aos ácidos graxos trans produzidos industrialmente, que a gente já tem uma legislação e, consequentemente, é uma questão que está endereçada pela indústria. E, em segundo lugar, a gente tem a questão das gorduras saturadas. E colocando uma lupa especificamente nas gorduras saturadas, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que de 2019 para 2021, a gente teve uma diferença importante quando fala da intenção de compra dos consumidores em relação à perspectiva de gorduras saturadas, onde a gente pode ver que, através de uma análise estatística, os consumidores eles apresentaram uma maior propensão a escolher alimentos que tivessem um menor conteúdo de gorduras saturadas ou completamente sem gorduras saturadas. Então isso, como eu comecei comentando, é o que traz para nós os insights para a gente trabalhar nos nossos desenvolvimentos, que são baseados aí no atendimento dos nossos consumidores. E trazendo um pouco para a nossa realidade aqui da área de panificação, tem a pesquisa mais voltada para a bakery, que é uma perspectiva exclusiva da Cargill, um pouco sobre as tendências globais de alimentos e como que a gente vê esses impactos e evolução na área de panificação. A gente tem várias tendências aqui nessa primeira figura, mas para a área de panificação e para permear o resto da nossa apresentação, nós vamos falar de 2 que são as principais e as mais relevantes aqui para a área de bake, tá bom? A primeira delas, quando a gente vê saudável para mim, aproximadamente 71% dos consumidores, eles gostariam de fazer escolhas mais saudáveis. E quando a gente fala de um consumo consciente, aproximadamente 68% dos consumidores fazem as suas escolhas baseadas no seu estilo de vida, englobando aí uma perspectiva de crença, de valores e de ideais. Então, quando a gente une tanto a parte nutricional quanto a parte tecnológica, a gente está buscando atender isso que os consumidores estão vislumbrando, e a parte nutricional cada vez mais tem sido relevante para a gente poder atingir esses objetivos e atendê-los. Fazendo um slide aqui apenas para situar todo mundo em relação aos óleos e gorduras, sempre que a gente fala de um óleo ou de uma gordura, quimicamente a gente fala de uma estrutura de uma molécula que se chama triacilglicerol. E esse triacilglicerol, ele é uma molécula de glicerol com ácidos graxos esterificados nele. Então, quando a gente fala gordura saturada ou gordura insaturada, essas gorduras estão relacionadas ao perfil predominante de ácidos graxos que estão esterificados no glicerol. Então, aqui eu destaco 2 exemplos para a gente ver no detalhe, que é, por exemplo, um óleo de soja, item de cesta básica, com, por exemplo, um óleo de palma amplamente utilizado aí e constituinte de ingredientes importantes e produtos importantes na indústria de alimentos. E o que a gente vê? Que o óleo de soja tem aproximadamente 15% de saturados, enquanto que o óleo de palma ele tem aproximadamente 50% de saturados. Esse é o lado nutricional. E agora eu quero dar um pouco de contexto na parte dos ácidos graxos insaturados, que estão presentes principalmente nos óleos líquidos, e explicar para vocês como que a gente chega em soluções tecnológicas através de óleos insaturados em alternativas aí ao óleo, por exemplo, de palma, que tem 50% de insaturado, enquanto que a gente pode trabalhar com até 75% de óleo insaturado. Fazendo um paralelo com o que a gente tem na literatura, o que a gente tem de mais atual aí em relação ao tema, eu trago para vocês esse artigo que a gente pode ver pelo próprio título, que fala de uma fortificação de alimentos futurística, sob a perspectiva futurística de ômega 3 e ômega 6. Quando a gente fala de ômega 3 e ômega 6,
eles são ácidos graxos que são ingeridos através da alimentação, então o nosso corpo não tem a capacidade de sintetizá-los, e a gente tem a presença deles nos óleos vegetais aí que a gente tem à disposição, como, por exemplo, soja, canola, milho, girassol. Então, isso traz para a gente de insight, mostra o quão importante que a gente considere essas perspectivas nutricionais como fortificação de alimentos, mas como para também mudar o perfil e melhorar esse perfil nutricional dos alimentos que a gente já possui. Além disso, eu trago em adição como que a comunidade científica está trabalhando com o tema e como que a gente está traduzindo esses insights do contexto científico e acadêmico para a nossa realidade industrial, para as nossas soluções tangíveis. E aqui vocês podem ver, nesse primeiro gráfico, o aumento da relevância do tema ao longo dos últimos anos. Então, é uma curva bastante inclinada, que mostra que o tema realmente está despertando a atenção da comunidade científica, e muito porque estão sendo concentradas toda a energia possível para entender um pouco mais da perspectiva nutricional, como a digestão de gorduras, a metabolização dessas gorduras e qual que é o efeito dela no nosso organismo. Então, aqui eu trago essa figura apenas para exemplificar para vocês que esses óleos e gorduras, eles são digeridos através da digestão estomacal, através da digestão intestinal, e depois eles têm mecanismos específicos aonde eles são enviados para a corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea faz com que esses óleos e gorduras cheguem, por exemplo, no fígado. E é a partir do fígado que aí eu vou mostrar um exemplo para vocês no slide seguinte, de um exemplo de ômega 3 e ômega 6 que podem ser ingeridos aí a partir de óleos vegetais com alta quantidade de ácidos graxos insaturados. Então, só lembrando, a gente estava no fígado no slide anterior, e aqui a gente tem um exemplo de ômega 3 e ômega 6 que precisam ser consumidos através da alimentação. Então, simulando um caminho que eles sairiam do fígado, eles percorreriam a corrente sanguínea, eles passariam pelas membranas das células cerebrais e, consequentemente, eles chegariam no cérebro. E aqui a gente tem efeitos cientificamente comprovados muito importantes do efeito do ômega 3 e do ômega 6, seja no desenvolvimento cognitivo, seja na resposta imunológica, seja na qualidade de matriz óssea. Então, a gente já tem uma série de evidências científicas que suportam esses nossos desenvolvimentos e esse nosso approach de cada vez mais olhar para soluções que tenham mais ácidos graxos insaturados. Só que, como eu comentei com vocês, a gente sair do desafio nutricional e perpassar pelo desafio tecnológico e conseguir romper essas barreiras, a gente precisa trabalhar de uma forma bastante profunda, e foi isso que a Cargill fez aí ao longo dos últimos anos, em parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em parceria com o Laboratório de Óleos, e aonde que nós chegamos na gordura que se chama leve A mais E, leve A mais C, que são gorduras estruturadas que possam ser utilizadas para aplicações em panificação e uma gama de outros alimentos também, com o diferencial de possuir 75% de ácidos graxos insaturados. Então, quando a gente faz um paralelo com a palma, que foi a primeira comparação que eu fiz anteriormente, a gente reconhece que nos sistemas convencionais, os saturados, eles são importantes para garantir as características que a gente precisa ter nesses alimentos, seja capacidade de aeração, seja características relacionadas à textura, a própria questão sensorial. Mas o que a gente fez para aumentar a saudabilidade e romper essa barreira tecnológica foi trabalhar nessa estrutura de estruturação dos óleos e, consequentemente, chegar nessa solução que consegue entregar os requisitos necessários para essas aplicações, melhorando, consequentemente, a saudabilidade desses produtos. E como vantagens adicionais, a gente pode citar aqui que, em alguns casos, a gente consegue fazer otimização de processos e até mesmo chegar em uma otimização relacionada a custo, tanto custo em uso, como, por exemplo, o custo absoluto do produto. Então, aqui é muito para trazer para vocês da onde que a gente vem, usando o consumidor como o ator principal dessa história, o viés nutricional e científico como base para a gente encontrar novas soluções e mostrando tecnologicamente o que a gente tem para poder atender todo esse mercado.
Então, gostaria de deixar também à disposição aí um artigo que a gente tem no site, no blog da nossa Gordura Leve, que contou com a participação do Dr. Renato Grimaldi, que é pesquisador da Unicamp. Então, dando continuidade a tudo isso, a gente já falou do que é nutrição, do que é o desafio tecnológico que a gente tem que trabalhar, e a gente não pode esquecer que a gente também tem todo um contexto regulatório para atender, e eu queria mostrar um pouco para vocês no detalhe do que nós, como empresa, já estamos fazendo de forma antecipada com os nossos clientes e em parceria com eles para atender esse contexto regulatório. Então, a gente tem uma linha do tempo aqui que começa lá em 2013 com as discussões sobre rotulagem nutricional no Mercosul, a implementação em alguns países do Mercosul da rotulagem nutricional frontal, incluindo o Chile, por exemplo, e a gente chega aqui em 2020, depois de todo esse caminho, de todas essas agendas, com a publicação de 2 resoluções, sendo a RDC número 429 e a Instrução Normativa número 75, que prevêem aí, para o contexto da nossa palestra, e que eu gostaria de abordar com vocês, a rotulagem nutricional frontal, aonde os alimentos, a partir de outubro de 22, que sejam novos produtos no mercado ou produtos do B2B, deverão ter esse selo na rotulagem frontal, e a partir de outubro de 2023 é o prazo de adequação final, então os produtos que já se encontram no mercado também deverão ter esse selo. E aqui o que eu trago para vocês é muito mostrando que nós, de forma antecipada, temos trabalhos com clientes diversos aí do setor, trabalhando com biscoitos, com laminados, com cookies, para poder reformular esses produtos ou para fazer qualquer tipo de melhoria necessária, para que, em muitos dos casos, a gente não precise utilizar, por exemplo, essa lupa, que muitas das vezes pode trazer algum tipo de impacto no consumidor final. E não só falando de óleos e gorduras aqui, mas como a gente também prevê a questão de açúcar adicionado, a questão de sódio, o nosso trabalho ele realmente está bem maior do que só concentrar em óleos e gorduras, até mesmo com os outros ingredientes que a gente tem à disposição aí no mercado de alimentos. E fechando esse bloco, eu queria só concluir mostrando um pouco das tendências e das perspectivas futuras que a gente, dentro da área técnica, vê, falando de óleos insaturados e qual que serão os efeitos desses óleos insaturados aí para próximas gerações de gorduras ou para as próximas abordagens em relação aos nossos clientes. Então, o que a gente vê e o que a gente traz que é mais forte é cada vez mais o entendimento do processo de digestão de gorduras, e aqui eu trago 2 artigos, como esse aqui fala da encapsulação de compostos ativos e da liberação desses compostos no sistema gastrointestinal, mas uma liberação baseada aí em um sistema que foi estruturado com alta concentração de ácidos graxos insaturados, principalmente daqueles essenciais que devem ser ingeridos através da alimentação. E esse outro aqui fala do efeito das gorduras da dieta na microbiota intestinal, na qualidade da microbiota intestinal, e extrapolando até um pouco mais, a gente já tem alguns insights a partir da comunidade científica que a microbiota intestinal é muito importante para modular uma série de efeitos no nosso organismo, como, por exemplo, alguns estudos já trazem até uma correlação com a doença de Alzheimer. E, pessoal, eu gostaria de trazer, então, uma visão geral de tudo isso que eu apresentei para vocês e voltar lá no nosso slide, colocando o nosso primeiro slide, na verdade, colocando o nosso consumidor como ator principal e falar um pouco do futuro dos alimentos, que as escolhas dos nossos consumidores e como eles estão olhando para os alimentos que eles compram no mercado nos mostram que cada vez mais a gente deve ter uma visão holística para o desenvolvimento de novos produtos. Então, quando a gente fala dessa visão holística para o desenvolvimento, a gente precisa colocar os pilares científicos, que quando a gente fala de nutrição não existe nenhum desenvolvimento sem ter uma base científica por trás. A necessidade da personalização da dieta, que é o que vem sendo demonstrado como um desejo do consumidor através das pesquisas que a gente tem visto. Além disso, todo o efeito positivo no ambiente como um todo, que aí entra muito da questão holística, e, sem dúvidas, a questão da cadeia de fornecimento, a questão logística, o como esse alimento está chegando a cada um dos nossos consumidores. Eu agradeço o espaço, o tempo, e fico por aqui à disposição. Nós é que agradecemos. Rodolfo, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado. Agora, nós chamamos o nosso mediador, Fernando Bigliazzi. Por favor, Fernando.
Obrigado, Sônia. Vamos dar seguimento, então. Então, dando sequência à programação, nós vamos receber agora a Global Food, uma empresa que atende amplamente o mercado de alimentos, com sistemas e produtos em grande parte de origem natural, e que melhoram os produtos e processos nas indústrias. O tema em destaque será Complexos Enzimáticos de Maciez, e será apresentado por Josiane Oliveira, que é coordenadora de assistência técnica. Josiane, está com você. Obrigada, obrigada pelo convite, para a gente estar participando desse evento junto com vocês, tá? Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Está em modo apresentação já? Não, ainda não, Josiane, para mim não. Agora foi? Agora sim, Josiane. Tá. Então, vou iniciar fazendo uma breve apresentação da Global Food, para que vocês conheçam um pouco melhor o nosso sistema de atuação, né, e o que a gente pode oferecer para o mercado. Tá? A Global Food é uma empresa de capital 100% nacional, ela tem 5 áreas de atuação, né, e atende clientes do Brasil todo. Hoje nós temos aproximadamente 200 colaboradores, mais de 1.000 clientes ativos, temos mais de 500 sistemas de ingredientes que são desenvolvidos junto com o cliente de maneira personalizada, de acordo com a necessidade de cada um. Tá? E fábricas em São Paulo e Itatiba. Nossa fábrica de Itatiba foi inaugurada agora em 2019. Tá? As nossas áreas de atuação, então, são carnes e soluções culinárias, a nossa área de lácteos, derivados de trigo, que é a área onde eu trabalho, a área de cerveja e a alimento do futuro. Tá? Só para explicar aqui o que a gente chama dessa área de alimento do futuro, né? O nosso time de especialistas, de técnicos, de cientistas que trabalham no desenvolvimento de produtos, eles estão sempre antenados com o que é a tendência do mercado, né? Tentando se antecipar a essas tendências e respondendo a essa demanda do consumidor, né? Então, o nosso time trabalha para desenvolver produtos à base de plantas, com conservantes naturais, buscando rótulo limpo, né? Então, a gente tem um departamento que atua voltado para isso em todos os setores da empresa, tá? A nossa força, a Global Food, assim, a força principal dela está no nosso corpo técnico. Então, começou o trabalho sempre com técnicos, seja os técnicos que estão internamente desenvolvendo os produtos, os técnicos que estão na rua fazendo a aplicação desses produtos, né? E ampliando para o nosso departamento comercial também, que sempre é um time com uma formação técnica. A nossa expertise, então, está nos ingredientes, nos processos, nos produtos, né? Temos um time qualificado desde cientistas até técnicos e engenheiros que vieram da indústria, para que tenha uma sinergia, né, entre o que tem de melhor na ciência, mais uma ciência aplicada, uma ciência que vai ser útil para o mercado e para as indústrias, né? Temos as nossas plantas pilotos, onde a gente inicia os nossos desenvolvimentos, mas também temos uma presença muito forte no cliente, né? Dando suporte técnico, acompanhando testes, oferecendo treinamentos e cursos que podem ser realizados tanto internamente aqui na Global Food, quanto em company, dentro do cliente, quando existe essa necessidade. Tá? Então, falando da nossa área, né, da derivados de trigo, a gente trabalha em soluções sob medida junto com os clientes para moinhos, para a indústria de pães, biscoito, massas, bolos e pães congelados. Então, para a gente só explicar um pouquinho melhor, dentro de moinhos a gente desenvolve sistemas para pão francês, para pão doce, para pão integral, para corretores de farinhas, desenvolvidos sempre junto com o cliente, de maneira personalizada, respeitando o tipo de matéria-prima que esse moinho tem, né, da onde vem esse trigo, como que ele consegue produzir a farinha e encontrando soluções que se adaptem bem à condição dele.
né? Temos as enzimas também, temos vitaminas e minerais que também podem ser oferecidos de maneira personalizada. Então, caso o moinho precise, vai exportar uma farinha que tem que atender uma legislação específica, ou vai fornecer para uma indústria, a indústria quer determinadas vitaminas e minerais, a gente pode fazer isso de maneira personalizada também. A linha de emulsificantes. Também temos um braço da Global Food, que é a empresa Stab Vet Food, que tem os kits de micotoxinas, né, que determinam as principais micotoxinas que são hoje analisadas dentro do Minhos e dentro das indústrias também. Nas indústrias de pães também trabalhamos com os sistemas desenvolvidos juntos com os clientes, as enzimas, vitaminas e minerais também da mesma maneira como eu falei, e extrato de malte. A gente tem uma linha de diferentes cores e diferentes perfis sensoriais também, para atender cada demanda. As lecitinas de soja e também de girassol, com opções GMO-free, né? E conservantes naturais e aromas naturais. Na indústria de biscoito, a gente trabalha muito com complexos enzimáticos, principalmente nesses complexos para substituição de metabisulfito, contribuindo também para o rótulo limpo, né? Enzimas puras, também, da mesma maneira, o extrato de malte, como eu falei, as lecitinas, os aromas naturais e também as vitaminas, podendo ser feitas de maneira customizada. Na indústria de bolo, nós também temos os sistemas, os emulsificantes, nós temos soluções para maciez do bolo e também para substituição de ovos, uma substituição parcial, mas que ajuda muito na redução de custo e também na qualidade final desse bolo. Né, você fazendo uma sinergia entre o ovo e tirar parte desse ovo e colocar um substituto no final, além da redução de custo, você tem um incremento de qualidade. Vitaminas e minerais da mesma forma, como eu falei, e os aromas naturais. E para as indústrias de massas, a gente tem as enzimas, os complexos também enzimáticos, né, voltados para melhorar a tolerância ao cozimento dessas massas, diminuir a questão do caneamento, e dar um fortalecimento melhor nas farinhas durante o processo da produção dessas massas, tá? Então, entrando um pouco mais dentro do tema propriamente dito, que são os nossos complexos para maciez, né, em panificação, é sempre bom lembrar que enzima, quando a gente fala de enzima, a gente sempre está falando de uma opção de rótulo limpo, né? As enzimas, elas são coadjuvantes de tecnologia, não existe limite de dosagem, porque elas vão ser inativadas no processo, e você também não precisa declarar. Então, sempre que você conseguir substituir, utilizar uma enzima ou substituir algum produto químico por enzima, você também está ganhando tendo essa alternativa, né, para trabalhar com um rótulo mais limpo. E por que, então, qual que é a importância, né? Por que estender esse shelf life, né? A gente sabe que não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, existe um desperdício de alimentos muito grande, né? A gente vai para o lixo uma quantidade muito grande todos os anos de alimentos. Estender o shelf life de um pão a gente estaria contribuindo para diminuir um pouco esse desperdício. Porque se eu mantenho o pão com o mesmo frescor, com a mesma maciez por mais tempo, eu consigo consumir esse pão por mais tempo. E é mais difícil desse pão ir para o lixo, né? Uma outra questão também é a questão com os gastos logísticos, né? Se uma fábrica consegue estender o shelf life dela, estender a vida de prateleira desse pão, ela consegue ampliar o raio de atuação dela e diminui esses gastos com a logística de ir no supermercado, buscar produto que vence e aí acabar esse pão, né, sendo eliminado. Então, assim, são essas duas questões principais que nos ajudam, que esses complexos de maciez vão nos ajudar, tá? Então, assim, para a gente entender o que são esses complexos de maciez, o que são essas enzimas que ajudam na maciez, são amilases, né, que atuam principalmente do amido, e no amido existe principalmente duas reações, que é a gelatinização e a retrogradação, né? Então, a gelatinização vai acontecer quando esse amido absorve água, depois no assamento dos produtos ele vai, né, esse grânulo vai inchar, no assamento ele vai gelatinizar,
E a retrogradação é o contrário. Aí bom, a gente vai imaginar um pão envelhecendo, um pão ficando duro, é quando esses complexos dentro do amido vão se fechando, essa água vai ser expulsa, né? E o pão vai ficando mais seco. Então, o objetivo desses complexos é exatamente retardar esse processo da retrogradação. O que acontece? Vamos imaginar que a hora que você tem a gelatinização do amido, você está abrindo um guarda-chuva, né? Então, o grânulo de amido se abriu, ele inchou, ele gelatinizou. Nesse momento, as enzimas vão ter a maior força de atuação dela. E ela vai quebrar essas cadeias de amido. É como se ela estivesse quebrando essas hastes desse guarda-chuva. E no momento da retrogradação, quando alguém for tentar fechar esse guarda-chuva, vai ser mais difícil. Ele não vai fechar, aquelas hastes vão estar quebradas. Então, você consegue retardar essa retrogradação. Consequentemente, você consegue manter a maciez, você consegue manter o frescor do pão por mais tempo. Tá? Então, de uma maneira mais simples, é isso que esses produtos fazem. Tá? Então, a nossa linha é a Global Enzyme MAC, né? Essas amilases maltogênicas atualizadas que a gente tem, essas mais novas, elas melhoram a maciez, melhoram a resiliência e a flexibilidade das fatias, né? E o grande segredo é você encontrar o equilíbrio entre a maciez e a resiliência. Você precisa manter a maciez, você precisa manter o frescor do teu pão, mas você precisa também dar resiliência para esse pão. Até para ele aguentar o transporte, vai um pão em cima do outro, ele não amassar, né? E não deformar e você chegar com um produto mal apresentado, digamos assim, na gôndola do supermercado. Então, nas fotos ali a gente mostra, o controle é feito com tem uma enzima de maciez, mas são enzimas mais antigas, e no teste são enzimas mais novas, né? Onde você vê que depois de 30 dias, com as enzimas antigas que a gente tinha, o pão já estava se rasgando, e com essas novas enzimas você consegue ainda manter, você consegue dobrar o pão sem que ele se rasgue. Tá? Uma outra vantagem dessas novas enzimas é que ela é extremamente estável em massas com alto teor de açúcar, que antes ela tinha a efetividade dela era comprometida quando você tinha receitas com mais açúcar. Então, o que acontece? Você diminuía, coisa que agora ele foi conseguido resolver. Então, em massas como panetone, pães que têm um maior teor de açúcar, você tem uma grande eficiência ainda dessa enzima, tá? Um outro exemplo de aplicação que a gente traz são nas tortilhas, né? Para melhorar a maciez e flexibilidade. Então, ali na foto a gente mostra nesse caso não tem nenhuma enzima de maciez, aonde você dobra e ela já se quebra, ela já se rasga, e a outra com a enzima de maciez que você consegue dobrar com facilidade, vai conseguir em casa preparar algum tipo de sanduíche, enrolar, dobrar, e ela não vai se quebrar. Tá? Essas enzimas também podem ser, caso tenha necessidade, usado em pães sem glúten, né? Nós temos também a alfa-amilase bacteriana, que pode ser usado em conjunto com a maltogênica, onde ela vai conferir maior maciez e maior umidade também, tá? E isso tudo vai ser regulado pela dosagem. Então, quanto mais umidade você quiser, mais da enzima você pode usar. Quanto menos da enzima, e isso também depende do tempo que você quer dar de vida útil para o teu pão, tá? Mas assim, pode ser usada como um complemento com as amilases maltogênicas. Então, assim, lembrando também, antes de finalizar, que a gente falando desses complexos de enzimas para maciez, a gente está resolvendo a questão do frescor, da umidade, da maciez, da resiliência. Mas essas enzimas, elas não resolvem a questão microbiológica, né? Então, isso tem que ser trabalhado em conjunto. Então, seja com conservantes naturais ou com conservantes químicos, mas se você vai estender teu pão para 30, para 40, para 60 dias de validade, você também tem que ter um bom controle disso, tá? E aí, às vezes, você pode pensar, mas eu aumento o meu custo com enzima, aumento o meu custo com conservante.
mas você ganha muito em logística, por exemplo. Você vai ter uma economia muito grande, esse retrabalho que você tem que ir buscar, né? Recolher pães de supermercado porque venceram. Você resolve isso e mantém e consegue entregar também para um consumidor um pão que mantém essas características e com uma qualidade muito melhor. Né? Então, acaba não sendo um custo. Muitas vezes, se for fazer a conta, você vai ver que você vai ter até uma redução do teu custo com esse aumento de vida de prateleira, tá? Então, para finalizar, a Global Food, ela está sempre antenada com as melhores tecnologias que tem no mundo, sempre buscando o que tem de melhor no mercado, trazendo para o Brasil e traduzindo para o nosso mercado, né? Traduzindo para o mercado brasileiro de acordo com as necessidades e as expectativas que os nossos clientes têm, tá? Então, queria agradecer a oportunidade, e o tempo é curto, não dá para se aprofundar muito, mas a gente fica à disposição para alguém tiver mais quiser conversar mais a fundo sobre essas questões. Muito obrigada, Josiane, muito obrigada pela sua apresentação. E agora nós chamaremos o nosso mediador, Daniel Kummel. Por favor, Daniel. A última apresentação do dia será da Biller, especializada em criar inovações em foco especial em soluções saudáveis, seguras e sustentáveis. O tema abordado da palestra será HSM, misturador de alta velocidade, pensado em cada detalhe. Fábio Kopp Ferreira, gerente de vendas da Biller. Bem-vindo, Fábio, e bom dia e boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. O pessoal já está conseguindo ver a tela? Perfeito, Fábio. Deixa eu só alterar aqui para sair o som. Daí já fica certinho. Aí. Então, bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Biller, gostaria de agradecer aí a BIMAP pela oportunidade nos dada de apresentar o nosso equipamento e também a oportunidade da gente poder contar um pouco mais sobre as soluções da Biller no nosso mercado de alimentos. E gostaria também de agradecer a presença das pessoas hoje aí no evento digital. Sei que o tempo é corrido, que bom que o pessoal conseguiu um tempinho aí para poder atender ao nosso evento aí. Meu nome é Fábio Ferreira, eu sou gerente de vendas aqui na Biller, na parte de máquinas para alimentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a HSM, que é o nosso misturador de alta velocidade. Tem outros sinônimos aí no Brasil, o pessoal conhece também como amassadeira ou maceira, né? Então esse é o objetivo hoje da nossa apresentação. Falando um pouco só da Biller, né? Uma empresa suíça. Hoje a empresa é uma empresa sólida. A gente fatura 2,7 bilhões de francos suíços globalmente. A empresa hoje está presente em mais de 140 países. A empresa possui 103 estações de serviço espalhadas pelo mundo para poder ter essa rápida resposta e atendimento aos nossos clientes. Temos 30 fábricas também de produção de equipamentos. Esse é um ponto importante, principalmente hoje que a gente vive esse mundo incerto de guerras e vários problemas políticos aí, sociais. Então, isso dá uma tranquilidade, uma segurança para os nossos clientes, que nós sempre teremos aí fábricas espalhadas pelo mundo para poder atender as demandas do mercado. A empresa hoje ela tem aproximadamente 12.500 funcionários. Ela continua 100% familiar, então uma empresa aí de 160 anos já de história no mercado, 100% comando familiar ainda. Por sermos líderes em vários segmentos do mercado, a empresa tem um propósito hoje de 5,2% do faturamento, é investido em pesquisa e desenvolvimento de novas máquinas, novas soluções, novas linhas mais eficientes. Então, a gente está falando aí de aproximadamente alguns milhões de euros aí que a empresa realmente investe e acredita nessas novas soluções para atender a expectativa do cliente. E o último tema de sustentabilidade, a empresa tem um compromisso aí até 2025
em reduzir 50% de energia, água e qualquer outro tipo de desperdício na cadeia completa de valor do cliente. Falando um pouco das 30 fábricas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, né? Nós temos uma fábrica no Brasil, ela está localizada no sul do país, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Nós temos aqui uma planta grande hoje da empresa. Essa é a foto aérea aqui da empresa. Aqui nós fabricamos vários equipamentos do portfólio da Biller. Tá? Isso dá um melhor preço, uma segurança, uma oferta em moeda local para o cliente e uma rápida resposta aí no atendimento de peças de reposição ou próprio atendimento da parte de nossa técnica de Customer Service. Entrando um pouco então no nosso equipamento, né? O nome dele é HSM. Tá? Eu trouxe alguns boxes aqui com alguns pontos importantes da nossa máquina que se diferencia um pouco do mercado. Bem, então, sendo o padrão Biller, a gente tem essa questão de uma construção robusta do equipamento, realmente a máquina inteira em aço inoxidável, né? Atendendo aí as exigências de food safety, alimentícia e todas as exigências do mercado de alimento. Para o pessoal de manutenção, a gente fez um projeto aí com motorredutor, motor, transmissão, tudo de fácil acesso por essas portas laterais, tá? Para poder também agilizar essa parte de manutenção quando necessário. Toda a operação da máquina é feita frontalmente via IHM, então nós temos uma operação facilmente aqui, onde o operador realmente consegue manusear e operar a máquina de forma operacional mais rápida, né? E as maceiras ela já vem com uma predisposição no teto da maceira, no teto aqui do misturador, para a entrada de ingredientes líquidos e secos, né? Nós já temos empresas que já trabalham com recebimento de matéria-prima, por exemplo, farinha, né? Que é um ingrediente que recebe, temos um volume muito alto, né, de farinha hoje nas misturas de biscoito e pães, né? Então, se o cliente tiver essa automação na planta dele, a maceira já está predisposta para isso. E caso ele não tenha, e no futuro ele gostaria de ter essa automação, né, a máquina já está predisposta. Isso é mais um ponto de vantagem em relação ao equipamento aí proposto. O carro de massa, ele vem aqui na parte inferior do equipamento, dentro da estrutura, tá? Então, o projeto inteiro foi pensado e projetado e com fabricação local aqui no Brasil. Então, com isso, a gente consegue atender 100% da NR10, em questão da regulamentação elétrica, e também a gente consegue atender 100% da NR12, né, em relação à questão de operação e segurança. O equipamento também está cadastrado no Finame BNDES, dando essa opção financeira para que o nosso cliente possa optar por alguma linha de crédito ou financiamento do governo, com taxa de juros atrativas aí para poder investir no equipamento mais novo e mais moderno. Nós temos mais de 50 máquinas vendidas, tá? E fabricadas no Brasil, máquinas no Brasil, América do Sul, máquinas na Europa, hoje em funcionamento. Então, nós temos bastante conhecimento e know-how sobre o equipamento. Nós temos dois tipos de misturadores, tá? Um misturador, a gente usa o braço roller bar, tá? É um design tubular aqui para massas que a gente comenta que tem um desenvolvimento de glúten. Esse tipo de braço, então, ele atende massas de pães em geral, massas de pão de queijo, massas de panetone e também para massas de pizza. Então, mais para um segmento aí de padaria. Esse tipo de misturador, utilizando esse braço roller bar, hoje nós temos 5 versões de máquina em relação à capacidade. A primeira inicia ali em 275 quilos por batelada, por batch, não por farinha, tá? Então, essa aqui por batelada completa. E nós vamos até máquinas que atingem aí 1,2 toneladas de batelada para linhas de alta capacidade de produção. O outro tipo de misturador que nós temos é o que utiliza o braço Single Sigma Arm. Esse é um braço específico para massas de biscoito em geral. Nós temos aí a possibilidade de processar todas as massas de laminados, então cracker, Maria e maisena, massas doces, cookies, rosquinhas e também massas de moldado. Ou seja, todas as massas de biscoito, um braço só, uma máquina só, você consegue ter essa mistura eficiente com uma alta qualidade na massa final. Para esse tipo de misturador, nós temos 4 modelos hoje em nosso portfólio.
ele inicia em 330 quilos por batelada, por batch, e nós temos o maior misturador hoje que atinge quase 1 tonelada, chega a 900 quilos por batelada, por batch. Pensei em soluções integradas, porque esse equipamento nosso ele pode ser acoplado numa fábrica e ele pode atender ou uma linha da Bühler ou pode atender uma linha do concorrente. É um equipamento isolado, standalone, então você pode comprar ele para várias funções. Pensando nisso, a gente fez já um projeto com sistema de tombamento duplo. Então, a gente tem aqui um tombamento frontal da maceira em 140 graus e um tombamento traseiro em até 120 graus. Dando alguns exemplos aqui, então as fábricas hoje que trabalham com a linha de operação no mesmo piso, ou seja, não tem mezanino, não tem nenhuma plataforma, que trabalha no mesmo piso da cozinha. Nós temos a primeira opção, que é a básica, onde eu vou bascular a massa dentro de um carro de massa. O carro de massa é levado à próxima operação, à próxima etapa. E também eu tenho a opção de colocar sapatas e elevar a minha maceira, deixar ela mais alta. Abaixo eu posso acoplar um funil e do funil instalar uma esteira de alimentação, onde daí não terá contato nenhum com a operação e a massa vai diretamente para o funil da próxima etapa. Já para plantas que o cliente já possui mezanino, né, ou uma plataforma aérea, nós podemos colocar as maceiras então no nível superior. Com isso eu posso colocar aqui no primeiro exemplo a maceira deslocada, onde eu tenho um basculamento para dentro do carro de massa e um basculamento para o funil de alimentação da linha, que vai estar no andar inferior. Ou eu posso colocar a maceira realmente em cima do funil de massa, onde a massa realmente vai diretamente para a linha de baixo, ou ela pode ser basculada para a parte traseira e ir para um carrinho de massa. Esse exemplo por exemplo, né, para massas de creme cracker, onde eu tenho 2 estágios, né, o segundo estágio de fermentação. Geralmente o cliente faz a primeira etapa na nossa maceira, bascula no carro de massa, e daí esse carro de massa vai para uma área de fermentação para poder seguir com o processo. Então, dando alguns highlights, alguns pontos positivos aqui sobre a nossa maceira. Então, todas as partes em contato com o produto do nosso misturador são em aço inox. Tá? Isso é importantíssimo em relação à qualidade, durabilidade, design higiênico. Então, nós usamos um aço inox 304 de alta qualidade. A tina hoje, né, que nós utilizamos, ela já vem, tá? Isso é standard, com uma dupla camisa d'água. Então, vamos dar um exemplo, o pessoal que trabalha com massa de pão, que tem que refrigerar a massa enquanto está misturando. Hoje os clientes usam gelo, né, para isso, né? Então, nós temos a opção aqui de colaborar, ajudar com o resfriamento dessa água, utilizando uma camisa d'água, onde o cliente pode acoplar uma água de traçagem gelada, né, e diminuir a temperatura de batimento. E também é revestido com isolamento térmico, porque quando a gente tem troca térmica no ambiente, para evitar aquele gotejamento, nós temos um revestimento também térmico para que fique sem suar a tina, né, e fique seco, né? Temos 2 sensores de temperatura, um na massa e um nessa água de traçagem da camisa. Tá? Ambas as temperaturas aparecem na IHM aqui frontal, então o cliente tem a opção de visualização dessas temperaturas. O projeto é pensado para rodar a máquina 100% 24 horas. Então, a gente deixa a máquina o maior tempo disponível realmente trabalhando, que essa é a função dela, né? Então, nós temos atingido vários índices bons de MTBF. Então, a disponibilidade do equipamento realmente não para. É um equipamento que não para de produzir. A parte de gerenciamento e automação de matérias-primas e receitas. Então, hoje, como eu tenho uma IHM aqui, e um CLP e um programa por trás disso, eu consigo hoje receber matéria-prima do cliente e fazer a operação por aqui. Né? Libera agora a farinha, libera a água, criar as etapas de processo de receita para poder dar essa confiabilidade aí na etapa de receitas. Né? A velocidade do braço misturador é controlada por inversor de frequência, isso dá uma flexibilidade para o cliente ele poder adaptar a velocidade do RPM do braço
conforme o tipo de massa que ele está processando dentro, e não simplesmente travar em 30, 60, 70 RPM. Nós temos aqui para o pessoal de P&D ou pessoal de qualidade, nós temos uma posição de inspeção da tina, ou seja, o operador clica aqui, a tina tem um ângulo onde realmente a pessoa pode inspecionar a massa durante o processo ou adicionar microingredientes. Podemos salvar até 50 receitas na nossa EHM, né? Isso serve para a questão de proteção, você salva com senhas, né? E você consegue ter um controle do que realmente a operação está fazendo. Outro ponto importantíssimo, o painel elétrico vem acoplado dentro da maceira, então eu não tenho aquele cabeamento externo, eu não tenho um painel elétrico ocupando um espaço dentro da fábrica do cliente, principalmente na cozinha, onde é um ambiente que tem muita farinha, muito pó, e a gente sabe que para painel elétrico isso é ruim, né? Então é importante você ter algo isolado. E finalizando a parte da estrutura realmente tubular da máquina, realmente é uma estrutura muito reforçada, é uma máquina pesada em relação a isso, mas é uma máquina que não tem ruído, não tem vibração, uma máquina realmente feita para durar, né, e atender a expectativa aí do mercado. Eu vou passar um vídeo agora comercial rápido, só para finalizar, para a gente resumir essa apresentação em forma visual. Deixa eu dar um play aqui. Então, eu finalizo aqui minha apresentação com os meus contatos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero ter esclarecido de forma geral sobre a nossa solução do misturador horizontal. Fico à disposição aí para perguntas aí e algum questionamento aí na mesa redonda. Obrigado.